Paz e graça, amados irmãos do Senhor, Maranata, a paz do Senhor e Shalom. Mais uma vez estamos a começar um programa de fé podcast. Programa esse que tem como finalidade levar a mensagem de Deus até aos ouvidos de nossos queridos e amados irmãos. Desde já nós queremos agradecer pela vossa audiência, por nos acompanharem sempre neste canal, não é? E nós queremos também que convidem outras pessoas para poderem assistir a esta entrevista. Hoje temos um convidado super especial e com um tema também muito, mas muito especial. Eu tenho plena certeza que alguns de vocês, ou todos nós, já nos perguntamos, mas se a Bíblia é apenas uma, por que existem muitas igrejas? Se existe apenas um Deus, por que existem várias e várias doutrinas? Por que uma igreja apresenta uma questão e a outra apresenta outra questão? Será que é necessário fazermos parte de uma determinada igreja, uma igreja específica para sermos salvas? Existe uma igreja verdadeira ou todas são verdadeiras? E se Deus é apenas um, e por que Ele permite que existam muitas e muitas igrejas? Então, é neste programa de fé podcast que vamos, pela ajuda do Senhor Jesus Cristo, desvendar todos esses segredos em torno das várias igrejas existentes no mundo. E para esta questão, nós trouxemos aqui um convidado com o nome de Teodoro, Antônio Teodoro, assim está correto. Antônio Teodoro, muito boa tarde. Boa tarde, Adriana. Como é que está? Estou bem, graças a Deus. Meio cansado pela correria. Certo. Mas estamos aqui. Amém, amém. Muito, mas muito bom. Nós queremos agradecer a presença, do Antônio aqui no nosso canal de Fé Podcast e por teres aceitado o nosso convite. Na realidade, eu é que agradeço pelo convite estendido. Graças ao Abel e à Adriana. Amém, amém. Olha, nós estamos bastante expectantes. Acredito que este é um tema que tem sido alvo de muitas e muitas conversas no seio cristão e não só cristão. O porquê de haver muitas e muitas igrejas. Para dizer que o nosso amado Antônio é pregador, ele é pregador. E nós queremos saber mais ou menos, já sempre foste pregador desde que te tornaste cristão ou isso foi um processo? Bem, inicialmente eu procurava sempre algo no como identificar na igreja. Era um membro comum, um membro do banco, Mas ao longo do tempo fui percebendo que algo me conectava ao púlpito. Certo. Principalmente quando eu observava os pregadores cometendo incoerência, aquilo me irritava bastante na intenção de querer tomar domínio do público, do púlpito, nesse contexto. Até que por fim descobri o meu propósito, o meu dom e me envolvi na pregação. Amém, amém. Muito, mas muito bem. Então, nós vamos entrar já para aquilo que são as rondas de algumas questões com relação ao nosso tema sobre... o tema é 1000 igrejas, uma Bíblia. Um só Deus, várias Bíblias. Ou seja, um só Deus, várias igrejas. Nós queremos saber, mas por que existem muitas igrejas? Tem Adventista, Pentecostal, IEBA, IERA, IESA, TJ e várias outras igrejas. Será que todas essas vieram mesmo da Bíblia ou como é que é? Então, antes mesmo de começar, nós gostaríamos que o nosso amado Antônio nos dissesse o que é a igreja, na verdade. Segundo o contexto bíblico, aquilo que tens estudado, o que é a igreja e como é que surgiu a igreja? Bem, esse tema é muito interessante, até porque é um tema que do âmbito acadêmico, principalmente para a área dos ateus, cria bastante escândalo e vira um empecilho para que eles possam ter acesso ao próprio Cristo. Primeiro porque, me imagine como um ateu, vê só a relevância do tema, me imagine como um ateu decidido a crer em Jesus, ou a crer em um Deus, Vamos começar por aqui. Aí eu vou começar os meus estudos científicos, e vou crer que Deus existe. Ok, existe um ser transcendente, muito bom. Agora vou escolher a religião na qual eu deveria adorar esse Deus. Vou começar uma nova pesquisa. Vou estudar o islamismo, o budismo, o cristianismo e chego à conclusão, não, o cristianismo representa melhor essa transcendência. Só que vai vir um novo estudo de novo. Dentro do cristianismo você tem as 3 ramificações. Tem o catolicismo, o protestantismo e tem a igreja ortodoxa.
E você vai começar um estudo e vai descobrir que não, tem que ser protestante. Só que no protestantismo existem 45 mil igrejas reconhecidas. E você vai ter que estudar a coleção de doutrinas de cada igreja para conseguir perceber qual é a igreja bíblica. Então é um problema relevante. Porque até cada uma dessas igrejas pinta um tipo de Jesus. Nesse contexto, cada uma dessas igrejas, o corpo doutrinário apresenta um Jesus diferente. E como saber qual é a igreja verdadeira? E colocaste bem a questão, a primeira questão, o que é uma igreja? O que é uma igreja? Sim. O que é uma igreja? Eu gostaria de responder o conceito da palavra igreja a partir da etimologia do próprio termo, que é uma palavra grega, eclésia. No entanto, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, a palavra eclésia aparece apenas 144 vezes no Novo Testamento. E 2 vezes apenas citadas por Jesus. Certo. Então, eu devolvo de novo a questão. Qual igreja se referes? A igreja, segundo, né, a Bíblia, ou aquilo que nós temos visto como instituição. A igreja, o que é a igreja? Por isso é que eu devolvi a questão, porque temos que separar aqui a igreja bíblica da igreja institucional. A igreja bíblica não é um tanto denominacional. Eu até chego a crer que é multidenominacional. Por quê? Porque não acredito que no céu exista, ou quando nós chegamos um dia na Cidade Santa, terá um anjo a dizer quem é pentecostal, adventista, metodista. Acredito que não será assim, né? O conceito bíblico da igreja é muito diferente da formatação da qual as igrejas hoje sobrevivem. E o termo igreja Sim. é o quê? O próprio termo igreja. Eu vou ser assim meio longo para que nós possamos perceber a finalidade real da igreja. Porque acho que queres ir já logo no objetivo, né? Ok, vamos lá. A palavra igreja aparece 2 vezes citadas por Jesus nos 4 evangelhos. Jesus não utiliza o termo eclésia, porque Jesus falava aramaico. Certo. E a palavra eclésia é grega. A palavra próxima, que Jesus possivelmente utilizava para se referir à igreja nas 2 passagens apresentadas nos 4 evangelhos, é a palavra Israel, ou Assembleia do Senhor, que é traduzida no português como Israel, ou a palavra Assembleia do Senhor. A partir desse contexto, Jesus nos leva na história para nós percebermos quem foram os israelitas, para nós percebermos quem é a igreja hoje. Nós sabemos que Deus chama Abraão para abençoar as nações da terra, por meio de Israel. Nesse contexto, quem olhasse para Israel conseguiria perceber quem é Deus. Então, nesse contexto, eu consigo perceber que a igreja nada mais é do que a máscara do próprio Deus, a igreja bíblica. É a representação do propósito divino na terra. Ao olharmos para a igreja, nós conseguimos enxergar o caráter divino. Essa é a definição correta de igreja. E quanto à igreja institucional? Aí vem já a definição vulgar, né, que é um conjunto de membros que defendem ou professam um corpo doutrinário, o mesmo corpo doutrinário. Muito bom. A igreja, nós estamos a falar da igreja como instituição. Ok. Certo, porque quando estamos a falar 1000 igrejas, obviamente que nós estamos a falar de diferentes igrejas denominacionais. Okay. Nós queremos aqui perceber por que existem muitas denominações cristãs, sabendo que todas elas apoiam-se num único livro, que é a Bíblia, e acreditam num único Deus, né, que é o Deus da Bíblia também. Então nós queremos aqui perceber o porquê que existem essas 2 igrejas. Mas antes eu também queria saber aqui, quem fundou a igreja? Com quais fundamentos foram criados? A primeira igreja mesmo, segundo a Bíblia. Ok. Utiliza-se muito para justificar a origem da igreja o texto em que Jesus fala: Pedro, tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Mas, no entanto, no mundo evangélico a percepção é outra. Aí, segundo os evangélicos, o que Jesus quis comunicar é a confirmação da fé de Pedro, não necessariamente a edificação de uma nova igreja. No entanto, no catolicismo a visão é outra. No catolicismo é comunicado que, a partir das palavras do próprio Cristo, Jesus institui um Papa, o primeiro Papa, que é Pedro, e institui a igreja. Bem, para responder quem é o fundador da igreja, essa discussão é longa. Mas segundo aqui as tuas ideologias, segundo quem as fundou minhas a igreja? ideologias. Sim. Bem, eu tenho aqui
duas vertentes da igreja, conforme eu disse a princípio, a institucional e a bíblica. Sim. A bíblica, todos nós sabemos que é o próprio Deus, a partir de Abraão e para nós a partir do próprio Cristo. A institucional, eu diria que é mais uma questão sociológica. O ser humano por si sempre teve necessidade de se anexar a um grupo que tem as mesmas vertentes do que ele crê. Então, a igreja por si é como forma de organização social. Mas se nós irmos do ponto de vista bíblico, essas organizações não eram feitas do ponto de vista ideológico, mas geográfico. Por exemplo, você tem a igreja de Colossos, geografia, tem a igreja de Coríntios, geografia. Hoje a igreja se divide pelas ideologias. Você tem a Adventista, um grupo de crentes que creem em algo. Você tem o Pentecostalismo, um grupo de crentes que creem em algo. Ou seja, hoje as igrejas se dividem simplesmente pelas ideologias, diferente dos tempos bíblicos. Mas agora a pergunta mesmo é, Jesus é quem criou a igreja? Foi um propósito divino que existisse a igreja? Porque acabaste de citar o Pedro, né? Disseste que algumas pessoas baseiam-se naquele texto para justificar que foi Jesus quem criou a igreja, mas acreditam que a tua explicação foi contra esse conceito de que na verdade não foi Jesus não quis dizer que estava a criar a igreja a partir daquele momento, mas só que isso que nós sabemos desde a tenra idade, que a partir daquele momento Jesus começou, né, a criação da igreja. Como compreender isto? Nesse contexto, o que é que eu estou a querer comunicar? Que se existe uma discussão, por isso é que eu apresentei as duas vertentes, se existe uma discussão sobre a fundação da própria igreja, isso já significa que ainda que o próprio Cristo é o fundador, não estamos a falar da igreja que existe hoje. Não é sobre a denominacional. Sim, não é sobre a denominacional. Sim. Logicamente que foi o próprio Cristo. Cristo é quem fundou a igreja, Sim. a partir do texto que citaste? Sim, logicamente que foi o próprio Cristo. Ok. E o fundamento, qual é o fundamento desta igreja? Nota que a igreja é chamada para proclamar o Evangelho. Sim. Esse é o centro base da igreja fundada pelo próprio Cristo. Mas o Evangelho em si nada mais é do que a pessoa do próprio Cristo. É impossível pregar o Evangelho sem falar desse Jesus. Então, ao nós viajarmos na história, nós conseguimos perceber que o que Jesus quis a partir dos discípulos era que eles espelhassem quem é o próprio Cristo depois de ascender ao céu. De tal modo que hoje a história fala que os discípulos, após a ascensão de Cristo, começaram a ser chamados de cristãos. Por quê? Porque tinham as ideologias, as práticas, a semelhança do próprio Cristo. Agora, estavas a falar que Jesus Cristo, a intenção era que eles espelhassem a Cristo, não é? Sim. E estamos aqui a perceber que o nosso irmão está a querer desfazer a igreja institucional ou denominacional da igreja bíblica, aquela que Jesus criou. Então, há uma diferença entre a igreja que Jesus disse que estava a ser criada a partir de Pedro e as denominacionais que temos agora? Há alguma diferença? Eu, a princípio, ainda dizia que a institucionalização da igreja é um fenômeno muito mais sociológico do que propriamente bíblico. Porque nos tempos dos apóstolos, você consegue perceber a união ideológica neles. No entanto, mesmo tendo discordâncias mínimas, discordâncias secundárias, nós ao olharmos para a igreja primitiva, nós conseguimos perceber um Paulo com atitudes diferentes de Pedro, mas unidos em um único pensamento. Esse pensamento era o próprio Cristo. Esse pensamento era o próprio Cristo. Nesse contexto, o que é que eu estou a querer dizer? Se estabelece sim uma diferença. Por quê? Porque atualmente todas as igrejas dizem que tem um fundamento bíblico e que Jesus é o fundador de sua denominação religiosa. Sim. Apesar de que esse conceito parece meio equivocado. No tempo de Jesus não existia adventismo, não existia metodismo, nem muito menos pentecostalismo, nem o protestantismo, nem tampouco catolicismo. O que significa que as denominações religiosas hoje podem ser, aqui levanta-se duas questões, né? Podem ser decomposição da igreja bíblica ou talvez novos formatos que foram surgindo ao longo da história. Então, agora, o que nós queremos saber indo já no cerne da nossa conversa, Sim.
Se Jesus criou uma única igreja, o fundamento é Ele. E o objetivo desta mesma igreja fundada por Jesus é espelhar o Evangelho, espelhar o caráter de Cristo, né? Ou de Deus. Quais são as explicações que o nosso amado tem para nos dar, para nos fazer entender o porquê de atualmente existirem muitas igrejas com nomes diferentes? De onde é que surgiu isso? Quando é que começou, se podemos dizer, né, esta confusão denominacional dentro do cristianismo? Ok. Aí estamos a entrar propriamente no nosso tema. Certo. O mais importante é que nós já estabelecemos aqui as diferenças. Sim, as diferenças da instituição. Queremos saber o porquê de haverem tantas igrejas, sabendo que o fundamento, e todas as igrejas defendem que o fundamento é que é Jesus Cristo. Todos têm um fundamento que é Jesus Cristo. Mas só que quando vamos para as doutrinas são diferentes e nomes diferentes, e outras até dizem que se não fizeres parte desta igreja, não estás andando segundo a vontade de Deus, e todas essas coisas que só o irmão sabe melhor como nos explicar. Okay. Bem, vamos lá. Primeiro vamos viajar para a história a partir do instante que o cristianismo vai se decompondo e saindo várias ramificações. Bem, todos nós já ouvimos falar da reforma protestante, né? Dentro do cristianismo nós temos a ramificação do catolicismo, temos a igreja ortodoxa, e dentro do protestantismo existem milhares de igrejas. Bem, cita-se aqui Martinho Lutero para referir-se à reforma protestante e contribuir bastante para a liberdade religiosa. Naquela época, nos anos 1500, a Igreja Católica oprimia a Bíblia Sagrada. A partir do instante que Martinho Lutero cola as 95 teses na Igreja de Wittenberg, a atual cidade de Lutero, né, começa-se a reforma protestante oficialmente. Então, a partir daí foram surgindo muitas ideologias, muitas crenças, e cada um foi se adaptando a um grupo que defendia o que ele acreditava, com a liberdade religiosa defendida por Martinho Lutero. Claramente que tudo começa por aí. Aquilo é um fenômeno que desencadeou várias igrejas, mas eu ainda acredito que se Lutero ressuscitasse hoje, ele diria que ele não foi o causador de existirem tantas denominações. Então, desculpa, só vais continuar com o teu raciocínio. Okay. As pessoas têm dito que a Igreja Católica é a primeira igreja a existir no mundo, depois da Igreja Bíblica, obviamente. Ou seja, depois daquele processo da perseguição dos cristãos, a primeira igreja como instituição social é a católica. Concordas também com isto? Depois daquele todo o cenário entre cristãos, não surgiu nenhuma outra igreja, mesmo a católica? Sim, claramente. A história concorda com isso. Okay. A católica no século III já existia. Certo. As igrejas protestantes só vieram a existir nos anos 1500. Então, concordo sim. Muito bom, pode continuar. Ok, conforme eu estava a dizer, então lança-se aqui historicamente parte da culpa de existirem tantas denominações a reforma protestante. Mas eu bem não diria que a culpa é da reforma protestante, porque a própria palavra reforma não é criação de uma nova casa. Então a intenção de Lutero ao desenvolver a reforma protestante não era inicialmente desencadear a existência de várias igrejas, como existem hoje. Lutero não estava a sugerir que a liberdade religiosa, a liberdade de falar o que professa, te dá o direito de originar novas denominações religiosas, porque até Lutero é firme em dizer que é reforma protestante. A intenção era desprender a igreja bíblica da tradição religiosa defendida pelo catolicismo. A intenção de Lutero é isso. E tanto que ele não saiu da igreja católica para fundar uma nova igreja, apesar de que hoje existe a igreja luterana, né? Que crê nas ideologias de Lutero. Mas a intenção de Lutero inicialmente não foi fundar uma nova igreja, mas era reformar a casa, transformar a igreja católica, voltar, de modo a levá-los à origem da igreja bíblica. Mas, no entanto, pode-se perceber, a partir da história da Idade Média, que o próprio catolicismo era uma distorção do cristianismo fundado pelo próprio Cristo. Tanto que quando... Não percebi. O catolicismo era uma distorção do cristianismo. Sim, fundado pelo próprio Cristo. Cristo fundou o catolicismo? Não consegui perceber bem. O próprio Cristo não fundou o catolicismo, mas o catolicismo é uma distorção desse cristianismo fundado pelo próprio Cristo. Ou seja, pegou naquilo que Cristo havia criado
e distorceu. Sim, claramente. É isso que estou a dizer. Por quê? Porque você percebe que a igreja primitiva, iniciada pelos apóstolos, outrora começa a ser perseguida pela igreja católica. Então, aí eu fiquei assim curiosa. Como é que surgiu a Igreja Católica? A Igreja Católica surgiu de que jeito? Porque nós temos aqui, né, a igreja que Cristo fundou, que espelhava o caráter de Jesus Cristo e o Evangelho. Acabaste de dizer que a Igreja Católica surgiu no século III. Sim. Como? E por Bem, quem? Qual eram as ideologias deles? bem, há necessidade de entendermos o contexto histórico. Uhum. Todos nós sabemos da história de Constantino, que por interesses políticos tinha que casar a religião e a política. Primeiro é porque as ideologias ensinadas pelos apóstolos, que eu chamo de crenças verdadeiras, eram muito firmes e tinha que existir uma forma de serem desconstruídas isso. Então Constantino aparece, casa a política com a religião e que dá a Igreja Católica. No entanto, você consegue perceber isso porque a Igreja Católica, por um bom tempo, foi a monarquia mundial. Os reis se prostravam diante dela. Então, a partir da base, nós conseguimos entender o interesse da Igreja Católica naquela época. Ok, então nesse caso a Igreja Católica surgiu com finalidade de possuir todos os poderes, tanto políticos Era quanto mais uma finalidade religiosos. política. Era mais uma finalidade política, ok? Sim. E depois de vir à Igreja Católica foi quando o Lutero apareceu. Quando surge a Igreja, muito depois mesmo, né? Uhum. Quando surge a Igreja Católica, a Igreja envolve o cristianismo ao misticismo. Sim, muitas culturas, outrora de outros povos pagãos, foram inseridos dentro do cristianismo e vestidos com as palavras do próprio Cristo. Então, quando Lutero aparece, e não só Lutero, muitos outros reformadores como John Hus, John Wycliffe e vários outros, eles foram percebendo que havia uma distorção da palavra bíblica e da palavra do que era pregado na igreja. Então houve necessidade deles reformarem a própria igreja. Você consegue responder? Estou a conseguir perceber Sim. muito Então bem. houve necessidade deles reformarem a própria igreja. Uhum. Com isso, Lutero aparece, né, e cria essa reforma protestante como forma de limpar a bagunça dentro de casa. A intenção de Lutero inicialmente foi essa. Certo. E depois, né, que houve esta reforma, vieram surgindo novos estudantes da Bíblia que provavelmente perceberam que Lutero também estava errado em algum ponto e também criaram outra reforma dentro da reforma de Lutero. Foi isso mais ou menos que aconteceu. Cada um arrumou um quarto dentro de casa. Ok, e dali foram surgindo... Mas esse não é propriamente o único fenômeno que desencadeou a existência de várias igrejas. Porque até dentro desse fenômeno você consegue perceber que o que desencadeou a reforma protestante foi o que desencadeou também a existência de várias igrejas, que é o quê? A forma como interpretamos a Bíblia Sagrada. Agora, pronto, nós já conseguimos perceber. Existem muitas igrejas, ou seja, o princípio de haver... muitas igrejas, historicamente, é a reforma protestante. É a reforma protestante. Sim. Depois daí, cada pessoa foi tirando algumas conclusões sobre alguns estudos e um pequeno grupo se juntava, percebia que esses estão errados, criavam outro, aquele também vão criando. Mas agora a pergunta é, nós acreditamos num só Deus, numa só Bíblia, mas só que estas igrejas denominacionais que agora temos ensinam que não há, algumas delas, não é? Ensinam que não há salvação longe da igreja, não é? Longe desta mesma igreja. Segundo a Bíblia, para alguém ser salvo, precisa realmente fazer parte de uma dessas igrejas, porque há uma confusão, né, de igrejas, que muitas pessoas preferem nem ir à igreja, a estas tais denominações, porque eles próprios fazem confusão entre eles. Então, é necessário, é primordial, é obrigatório que alguém faça parte de uma igreja? Sim, é. Por quê? Nós vivemos na época dos desigrejados, né? Sim. Dos que creem em Jesus, mas não creem na igreja. Sim.
Me esqueço do livro, mas uma vez li num livro a história de um palestrante que foi palestrar numa das universidades da Alemanha. E ele falou bonito sobre Jesus e os estudantes aceitaram. Mas quando ele fez o apelo para eles irem nas igrejas, os estudantes começaram a gritar: Jesus sim, igreja não. Sim, porque, olha, é complicado, né? Algumas pessoas fazerem parte de uma igreja. Por quê? Todo mundo utiliza a Bíblia para justificar as suas doutrinas. Mas quando tu vais para uma igreja, a doutrina é outra. O mesmo versículo, mas retiram doutrinas diferentes. Vai para aquela igreja, a doutrina é outra. Vai para esta igreja, te ensina algo. Vai para aquela igreja, te ensina algo. E aparentemente o cristianismo é uma das religiões, ou se calhar a religião, que há muita confusão De igrejas. de igrejas. Assim, é um mesmo Cristo, mas muitos caminhos. E a pessoa para e se pergunta aonde ir. Para onde ir? Porque cada pessoa vai defender que não tem que estar nessa igreja, outro tem que estar naquela igreja. Para onde ir? É necessário mesmo fazer parte de uma igreja, sabendo que a própria igreja também tem algumas doutrinas que os que estão lá, também muitos deles não aprovam. São aqueles que dizem fora da nossa igreja não há salvação, né? Mas tu disseste assim que é necessário ir para uma igreja. Ou seja, a igreja influencia na salvação da pessoa. Quais bases, quais argumentos tens para nos dar para justificar de que para alguém ser salvo precisa fazer parte de uma igreja? Não, a questão inicial não foi essa. Sim, eu havia perguntado se para alguém ser salvo é necessário que faça parte de uma igreja. Disseste que sim. Primeiro é que o fazer parte de uma igreja não te torna salvo. É importante deixar isso claro. Mas para permanecer salvo, há necessidade de fazer parte de uma igreja. Ou seja, se eu fazia parte de uma igreja e depois saí, mas continuo com a minha intimidade com Deus, alguma coisa muda na minha salvação? E eu aqui vou responder essa pergunta com uma lei animal ou florestal. Você consegue perceber que a Bíblia faz analogia, falar que o diabo nos persegue como um leão. A tática de ataque de um leão, qual é? Ele primeiro ruge, espalha o manto e depois ataca um. O leão não sai atacando todo mundo juntos. Tá? Então aqui surge a necessidade de fazer parte de uma igreja. Quando Jesus levanta Pedro sobre as águas, Jesus o conduz até o barco, onde estavam os outros apóstolos. Após Jesus ascender aos céus, os discípulos se reúnem numa casa para orarem. Ou seja, você sempre vai entender que a intenção do próprio Cristo era juntá-los e não separá-los. Não, a pergunta é, nós devemos nos juntar às pessoas ou a Cristo? O que eu estou a querer dizer é, a crença em Cristo te leva a se unir a pessoas, para que haja maior conservação do que você professa. Mas também se eu me desfazer das pessoas e continuar com a minha intimidade com Cristo, longe da igreja, não vai influenciar nada na minha salvação? Eu acredito que vai sim, Adriano. É muito difícil você e a tua Bíblia contra o mundo. Até Lutero precisou de grupos de apoios que defendiam as mesmas ideologias que ele. Existe sempre essa necessidade humana de se agrupar a termos semelhantes. Porque até você e um desigrejado vão se encontrar e sempre vão ter conversas sobre o que vocês creem. Então eu estou a levar aqui a igreja numa vertente de um grupo que professa a mesma fé. Então existe sim essa necessidade. Porque eu acredito que apesar das igrejas se desvirtuarem, nós conseguimos ainda identificar características divinas nas igrejas, em algumas igrejas. Ainda conseguimos perceber que muitas igrejas conservam a pureza bíblica, apesar dos erros que os líderes e os membros cometem. E outra questão também é essa, muitos fundadores de igrejas abriram suas igrejas porque a igreja passada cometeu um erro contra eles. Só que não foi a Bíblia que cometeu um erro contra você, não foi a igreja, o corpo de Cristo que cometeu um erro contra você. Eu digo que existe necessidade de fazer parte de uma igreja para preservar a nossa salvação. A igreja não salva, claramente. E se ter alguém que ir para o céu porque teve intimidade com Deus e nunca participou em nenhuma missa ou um culto, boa. Feliz por isso. Mas eu acredito que a igreja tem uma influência muito forte sobre a pessoa. Existe sempre a necessidade do ser humano de se agrupar a uma sociedade, fazer parte de um núcleo. Olha, tenho aqui uma questão.
voltando no que já havias falado, Sim. a Igreja Católica surgiu com interesses políticos e econômicos, né? E daí surgiram alguns homens que vieram acabar com todas essas coisas que a Igreja Católica aí estava a fazer, extorquir valores, né, dos seus membros. Não acreditas que atualmente existem muitas igrejas por causa deste mesmo fator? Abrem várias igrejas não por causa de encontrarem explicações diferentes das outras igrejas, mas sim por causa de poderes financeiros? Bem, a grande maioria das igrejas existentes hoje estão em África. E uma boa percentagem dessas igrejas estão nos países mais pobres. Primeiro é que muitas igrejas foram fundadas por interesses políticos pelo próprio Estado, como forma de prometer algo à juventude e distraí-los da real função como cidadãos que têm. Esse é um fator. Mas também existem os interesses econômicos individuais. Do nada eu vou decidir no meu quintal, vou abrir o portão, vou curar duas vizinhas que vão simular um certo comportamento e tal, e as ofertas e os dízimos. É aquilo que o próprio Cristo, o ladrão, vem senão para matar, roubar e destruir. E tem-se falado muito que hoje em dia a igreja é mais uma empresa do que uma outra coisa. Eu sempre vou insistir na questão de ter que fazer parte de uma igreja, porque isso influencia na salvação de alguém. A igreja é mais uma empresa do que outra coisa. Os pastores, né, são empresários e os membros são as suas fontes de rendimento. Tendo já conhecimento disto, que os pastores querem mais dinheiro das ovelhas do que a própria salvação da ovelha, qual é a necessidade, né, de continuar num local que nós sabemos bem quais são os verdadeiros propósitos dos líderes que dirigem estas instituições? Não, aí estás a julgar um pelo todo. Não, isso é a realidade de algumas igrejas. Mas o que se diz não é algumas igrejas. Nós estamos a falar consoante aquilo que nós temos ouvido das outras pessoas. As pessoas, a maior parte, dizem que todas as igrejas atualmente olham mais pelo dinheiro do que uma outra coisa. Bem, essas pessoas que se levantam para dizer isso, acredito que se as igrejas pararem de cobrar dízimos e ofertas, irão, né? Prontos, às vezes a situação não é só o dízimo e a oferta, é a mesma forma como dirigem. A Igreja Católica, disseste muito bem, surgiu com interesses econômicos e políticos, né? E as outras igrejas que vêm surgindo também é a mesmíssima coisa. Não vamos aqui tampar o sol com a peneira. Agora a pergunta é, qual é a necessidade de continuar? Aqui o irmão está para nos fazer compreender e fazer compreender os outros que estão lá em casa o porquê que devemos continuar dentro da igreja, apesar de muitos pesares, né? É isso que precisas fazer neste momento. Qual é a necessidade de continuarmos na igreja sabendo que, né, os líderes não têm dirigido as ovelhas de Deus tal como deve ser, querem dinheiro das pessoas? Então, qual é a necessidade de nós continuarmos lá? Longe da igreja, nós não podemos ser salvos? Claramente que longe da igreja você pode ser salvo. Eu espero não estar a ser contraditório. Eu disse aqui da necessidade. A igreja tem uma grande influência na conservação da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Porque uma ovelha distante do pasto é mais fácil ser devorada pelo lobo. Há necessidade de andarmos em manada, a igreja ser unida. Quanto à questão que colocas, nós temos que... Eu conheço uma história de... Essa história... Esqueci onde eu li, mas me recordo muito bem da história. Na Antártida existe um grupo de porcos que quando está a fazer frio, está a cair neve, eles todos se juntam em uma única caverna, porco-espinho. Só que dentro da caverna eles têm espinhos, então um vai ferindo o outro. Mas eles preferem estar aí dentro, um ferindo o outro, do que fora morrer congelado. A igreja tem mais ou menos esse papel. A igreja tem mais ou menos essa função. O que eu estou a querer dizer em si? Logicamente que, assim como existem líderes bons, existem líderes ruins.
todos nós temos que ser capazes de olhar as atitudes da igreja do ponto de vista bíblico. Se nós usarmos a igreja como um óculos, nós vamos ter má percepção sobre quem é o próprio Deus. Mas se nós usarmos a Bíblia, nós vamos conseguir discernir dentro da própria igreja quais são as atitudes e virtudes do próprio Cristo e quais são as atitudes e virtudes humanas. Por isso é que há necessidade de olhar a igreja a partir do ponto de vista bíblico. Primeiro é que sim, existem muitos pastores que roubam e furtam o dinheiro dos membros. Mas existem muitos pastores e líderes que dão a vida pelos seus membros. E sair da igreja não significa propriamente desmantelar a fé cristã. Claramente, você ao sair da igreja, você não parou de ser salvo, Deus está furioso contigo, riscou teu nome do livro da vida. Não necessariamente. Mas existe aqui a necessidade de você dar o contributo para uma igreja mais virtuosa. Lutero poderia sair do catolicismo e se esconder numa caverna e professar a fé dele dentro, só ele Deus. Mas o fato dele conhecer o lado ruim que estava a ser construído, houve uma necessidade dele permanecer lá e reformar a casa. Então você não precisa sair propriamente da tua igreja, ir numa outra, falar mal da igreja em que você pertenceu. Na realidade, as doutrinas, apesar de nos dividirem, nós temos que ser capazes de nos unir pelo Espírito, assim como os apóstolos. Paulo discordava de Pedro sobre a circuncisão, mas os dois eram unânimes no Evangelho. Os dois pregavam sobre o Cristo. Eles se reuniram em Jerusalém para discutir sobre a circuncisão. Levou dias, mas eles estavam unidos no que criam. Então nós temos que ser capazes disso. Eu não vou sair propriamente da minha igreja, que eu considero uma igreja bíblica. Primeiro tenho que considerar a bíblica para que a atitude do meu pastor seja julgado tanto pelo corpo doutrinário da minha igreja quanto pelo ponto de vista bíblico. Eu sei que se um pastor que faz parte da minha denominação religiosa tomar tal atitude, eu vou começar a julgá-lo pelo manual da igreja. Porque a atitude dele nem é comprovada pelo manual da igreja. Depois vamos do ponto de vista bíblico. Então não é a igreja, é o pastor. Então, com isso me surgiu uma pergunta. Nós devemos escolher uma igreja que devemos pertencer pelo caráter do pastor ou pelas doutrinas que regem esta mesma igreja? Porque existem igrejas que têm doutrinas excelentes, mas pastores ruins ou líderes que não têm boas intenções. E existem outros que têm pastores que têm boas intenções, mas só que as suas doutrinas estão fora daquilo que é o padrão bíblico. De que forma que nós podemos escolher uma igreja para pertencer? Primeiro é que você não deve começar da igreja para ir à Bíblia. Você tem que começar da Bíblia para ir à igreja. Certo. Como diz o apóstolo Cornélio Manuel, não vá à igreja mais perto da sua casa, mas vá à igreja mais perto da sua Bíblia. Tá? Então há necessidade de ser um bom estudioso da Bíblia, entender o corpo doutrinário da minha igreja, para que depois eu creia. Muita gente acha que se anexar a uma igreja é apenas uma tarefa de batismo. Eu acredito que não. Até para ser batizado em uma igreja, há necessidade de você crer totalmente nas doutrinas que aquela igreja ensina. Porque fora a aceitação do Evangelho, existe a profissão de fé daquelas doutrinas. Então existe a necessidade de a própria pessoa, a partir da cosmovisão bíblica, escolher a igreja que vai pertencer. Coloque a igreja em que você pertence sobre o microscópio bíblico. Decomponha. Seja firme naquilo que a Bíblia fala. Use a frase de Martinho Lutero, sola escritura, que é utilizada para justificar a existência de várias igrejas. A partir daí você vai conseguir perceber quais são as distorções da tua igreja. E a decisão obviamente que será sua. Você é livre de decidir se vai continuar a fazer parte ou vai se unir a um grupo que professa a mesma fé que você. Muito bom, muito bom. Olha, numa grande diversidade de igrejas, nós sabemos muito bem que existem muitas igrejas falsas. Não vamos precisar citar nomes, mas que existem igrejas falsas, existem, são bem visíveis. Mas a pergunta também é, será que dentre todas essas igrejas, existe alguma igreja que seja verdadeira? Por quê? Algumas igrejas denominacionais, né, dizem que a minha é a verdadeira e é segundo a Bíblia. Outra também vai dizer que é verdadeira segundo a Bíblia. Existe, segundo a Bíblia, uma igreja verdadeira? Uma igreja que anda mesmo do jeito que dizem no mundo, né? Tintim por tintim, segundo os princípios da Bíblia?
E aqui nós reduzimos a quantidade de igrejas existentes, né? Porque bem lá no fundo só existem duas, a verdadeira e a falsa. Sim. Sim. Agora as denominacionais. Nas falsas nós já vamos retirar agora. Nas que aparentemente são verdadeiras, nas que aparentemente são verdadeiras, ainda existem algumas falsas que as suas doutrinas não estão segundo a Bíblia. Mas será que dentre todas essas tem uma ou duas que tudo quanto eles dizem é mesmo segundo a Bíblia? As escrituras sagradas. Sim. Só a escritura, né? Essa pergunta é muito interessante. Se eu dizer não, os membros da minha igreja me matam. Bem, para respondermos essa questão, é necessário analisarmos um fator. As igrejas atualmente, porque até a revelação bíblica não é finita. Deus vai revelando a cada tempo a sua vontade. Nós, ao olharmos para a Bíblia Sagrada, nós conseguimos compreender isso. Então, a revelação bíblica é contínua, é progressiva. Então, nós estamos a olhar para uma igreja militante, cheia de falhas, que vai se constituindo. Logicamente que existem igrejas que levam a sério o estudo bíblico, né? Que levam a peito cada texto da Bíblia Sagrada. Existem. Se eu dizer que não, seria louco demais. Existem igrejas que levam tintim por tintim. Brincadeira. Existem sim igrejas que levam a sério o estudo da Bíblia Sagrada. Mas aqui, quando estamos a nos referir à igreja, nós estamos a falar do corpo doutrinário. A pergunta é, existe uma igreja verdadeira que anda segundo os princípios bíblicos em todas as suas doutrinas? Ou então todas as igrejas existentes no mundo, há sempre alguma coisa, uma, duas, três coisas que não tem nada a ver com a Bíblia e que estão totalmente errados? Bem, eu diria que responder essa pergunta sim e não seria muito complicado. Por quê? Primeiro, nós teremos que ter conhecimento dessas 45 mil doutrinas das igrejas que já reconhecemos. Por isso é que eu disse, há necessidade de olharmos a partir da cosmovisão bíblica. Tem igrejas que se aproximam sim dessa cosmovisão bíblica. Mas isso é a meu perceber até ao conhecimento bíblico que eu tenho. Tenho que ser sincero com isso. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer para a Adriana? É que a partir da tua compreensão bíblica, você vai conseguir perceber igrejas que se assemelham àquilo. E você vai conseguir identificar igrejas sim que se aproximam dessa visão bíblica que você tem. Então acredito que sim existem. Por isso é que eu disse a princípio que as igrejas são militantes, não são perfeitas. Por ser composto de homens que falham, de certeza que eles podem ter um corpo doutrinário verdadeiro, mas a forma como aplicam esse corpo doutrinário pode conter erros. Tá? Por isso é que eu estou a dizer a princípio que há necessidade de se conhecer a Bíblia individualmente, para que a partir da Bíblia você consiga identificar a igreja mais próxima a ela. Por que eu não digo tintim por tintim? Porque não sei que cérebro seria esse, né? Não sei que pastor seria esse, que tem tintim por tintim toda a Bíblia Sagrada como verdadeira. Nós vamos crescendo, a revelação é progressiva. Então acredito que tem igrejas que estão mais próximas do ponto de vista bíblico, do contexto do autor, do que outras igrejas. E outras igrejas vão se assemelhando. Mas logicamente que existe sim igrejas que estão mais próximas à verdade, que buscam isso a sério. Eu não estou disposto a fazer parte de um grupo que acredita crer na verdade, mas estou disposto a fazer parte de um grupo que está disposto a questionar o que sabe para ir à busca da verdade. Isso basta. Muito bom, muito bom. Olha, já estamos mesmo quase à reta final do nosso programa, né? Da nossa conversa com o nosso irmão Antônio Teodoro. Ele que está aqui a nos explicar por quais razões é que tem existido muitas e muitas igrejas, sabendo que a Bíblia é apenas uma e o Deus que nós adoramos é apenas um. E a minha última questão, e se talvez também a questão de todas as pessoas que estão lá nos assistir, é: Deus tem olhado, Ele é onisciente, Ele tem olhado para toda esta confusão denominacional que existe no mundo. E a Bíblia diz, né, que nada acontece sem a permissão de Deus. É isto, não é? Nada acontece sem a permissão de Deus. Se aconteceu, porque Deus sabe, provavelmente Ele tenha
permitido. Foi um propósito de Deus, segundo as Escrituras, ou algum texto, algum livro, né? É um dos propósitos de Deus que houvesse tantas igrejas, sabendo que Ele é omnisciente, sabe de todas as coisas e nada acontece sem a sua permissão. E uma outra questão será que Ele não tem revelado nas suas sagradas escrituras o real propósito do que é a igreja? E provavelmente Ele não quer que aconteça, que tenha, né, todas essas igrejas. A pergunta é mais ou menos essa. Deus sabe, Deus permitiu, foi um propósito dele que houvesse tantas igrejas. Por quê? A omnisciência divina não é causativa, é preventiva. O fato de Deus saber não é que justifica as coisas acontecerem. O pensamento de Deus não é determinista. Tá? É importante deixar isso claro, porque você consegue perceber muitas coisas, até mesmo na própria Bíblia, que não era propósito divino, mas acontecia. Tá? Você tem um exemplo do povo de Israel ao elegerem Saul como rei. Deus fala a Samuel que eles não rejeitaram a você como profeta, rejeitaram a mim como rei. Mas Deus mesmo assim dá um rei ao povo. Então tem coisas que não é bem o propósito divino, são efeitos colaterais do que Deus propositou para o ser humano. Né? A reforma protestante, lógico que era assim um propósito divino. Deus queria reformar a igreja. E o efeito colateral disso, porque Satanás tem sempre uma vertente para distorcer o que Deus semeou. Você vê isso na parábola do trigo e o joio. O efeito colateral disso é a existência de várias denominações religiosas. Tá? Então, nós aqui conseguimos perceber que, logicamente, que não é o propósito de Deus que existam tantas igrejas. No livro Jesus Não É Quem Você Pensa, de Tiago Matos, ele fala que se Deus pedisse para que cada igreja pintasse o próprio filho dele, ele o desconheceria. Porque cada igreja pintaria do seu jeito. Então eu consigo perceber que a intenção de Deus não era distorcer a imagem do próprio Cristo. E na cabeça de um ateu fica ainda mais confuso com tantas igrejas, né? Seria uma só. Muitas igrejas. Sim, seria uma só. Então, eu aqui consigo perceber que não é o propósito divino que existissem tantas igrejas. A intenção do próprio Deus era que a igreja espelhasse a imagem do próprio Cristo. Não o decompositasse em fragmentos, né? Nós somos a veia, nós somos os olhos, somos o nariz e não nos tocamos com as pernas. E cada um vai defendendo sua fé. A intenção de Deus era a união no Espírito, apesar das discordâncias. Porque eu acredito que não vai chegar num instante, Adriana, que todos nós estaremos à mesa e vamos concordar em tudo. Isso prova que o conhecimento é contínuo, principalmente o bíblico. Isso prova o quanto nós estamos envolvidos na pesquisa bíblica. Porque um pensando, o outro pensando, um pensando e outro pensando. E nós estamos sentados, dispostos a questionar o que sabemos para ir à busca de mais verdade. Essa é a compreensão de uma verdadeira igreja. Uma igreja que está sempre à busca de mais do Espírito. E que não se limita ao que já sabe. Uma igreja que prega que a salvação está dentro da nossa igreja. É como alguém que vai com uma colher no oceano, tira uma colherada de água e fala: no oceano não tem peixe porque nessa colher que eu tirei com ele no oceano, não encontrei peixes. Existem 11 bilhões de pessoas e duvido que há uma igreja só com mais de 3 bilhões de pessoas. E Deus no mundo todo, com tanta gente, só vai salvar da tua igreja. Acho que seria um juiz meio injusto, né? Teria que dar um pouquinho de trégua. Aí tu havias dito que só não ias responder diretamente porque os irmãos da tua igreja iam fazer. Agora, com esta tua afirmação, acredito que quando chegares na tua igreja vão te colocar sentado. Mas pronto, enfim, olha, nós queremos agradecer a presença do nosso irmão, aprendemos bastante. Então nós conseguimos perceber mais ou menos o porquê de haver diversidades de igreja, né? Depois da fase primitiva surgiu o catolicismo no século III, não é?
com propósitos políticos e econômicos ou financeiros, se podemos assim dizer, mas Martinho Lutero entrou nessa história e mais outros homens a fim de fazer uma reforma. Sim. Não fazer uma outra igreja, não, mas sim que houvesse uma reforma doutrinária, de princípios, de valores e tudo mais. Só que outras igrejas que estavam a surgir, é que começaram, ou seja, outros reformadores, né, que estavam a surgir, é que começaram aí a espalhar a partir das ideologias de Lutero, certo, e começaram a fundar novas igrejas. Começaram a fundar novas igrejas e hoje temos, né, todas essas igrejas que existem. E o mais infeliz não é a existência de muitas igrejas, mas é que essas igrejas dizem que é só a salvação dentro daquela mesma denominação. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. E, aliás, essa é uma característica de uma igreja seita. Sim, é uma característica de uma igreja seita. Normalmente as igrejas seitas dizem que só... Sim, só eles é que serão salvos. Utiliza-se os sinais de operação matemática para definir uma igreja seita ou uma igreja falsa. A igreja falsa sempre vai adicionar algo à Bíblia Sagrada. Para eles, para você ser salvo, precisas crer no profeta dele ou num outro livro que eles leem além da Bíblia Sagrada. E eles sempre subtraem a divindade de Cristo. Para que um profeta seja maior à Bíblia, eles precisam diminuir a divindade de Cristo. Jesus não é Deus. Olha, o nosso irmão entrou num fórum que eu poderia fazer aqui muitas outras perguntas, e principalmente concernente à igreja que o irmão faz parte, mas né, para não pronto, não prolongarmos a conversa. Não, para não termos que prolongar a conversa e não colocarem sentado o irmão. Não, pode fazer a questão. Um dos fatores de uma igreja seita é dizer que não há salvação longe da sua igreja. Sim. Conheço 3 igrejas assim. Primeiro, Adventista do Sétimo Dia. Segundo, Testemunha de Jeová. Terceiro, a igreja daquele profeta do Cacó Felipe. Okay. São as 3 igrejas que dizem que não há salvação longe delas. Né? Essas 3 igrejas fazem parte do que o irmão acabou de falar. Eu, a princípio, havia dito que antes de repudiarmos uma igreja, existe necessidade de sabermos o corpo doutrinário dessa igreja. Correto? Para que você consiga distinguir entre o que o pastor fala e o que a igreja em si defende. Certo. Tá? O que você ouve de muitos adventistas falando que só os adventistas serão salvos. Eu desafio a pessoa... Testemunha de Jeová também. Sim, eu desafio a pessoa que diz isso a pegar um manual da igreja, os escritos de Ellen White, uma autora muito e também disseste sobre o profeta. O Cacó Felipe diz que ele é o profeta, diminui Deus. Diminui Jesus. Sim. E na igreja adventista também dizem que Ellen White é a profetisa. É isso que eu insisto em dizer. Há necessidade de se conhecer o corpo doutrinário. Por exemplo, suponhamos que a Adriana é pentecostal. E a Adriana vem e me fala sobre as tuas doutrinas. Correto? Eu não posso repudiar inicialmente as tuas doutrinas. Porque eu terei que verificar se o que você fala bate certo com o que os pentecostais oficialmente defendem. Tá? Porque não é que você discorda dos adventistas, é que você discorda do que um adventista te disse. Primeiro, administrativamente e oficialmente, não tem nenhum arquivo adventista que oficialize Ellen White como voz máxima da igreja adventista. E se um pastor disse isso, pelos escritos da própria Ellen White e pelos escritos dos adventistas do Sétimo Dia, todos os artigos publicados, nós conseguiremos provar isso. Tá? Então há necessidade de fazermos essa distinção. Houve ocasiões que eu discordei dos metodistas, tudo porque um irmão metodista me disse, mas aquela nem era a visão dos metodistas, era a visão dele como metodista. Então há necessidade de fazermos essa distinção. Se for para discordar de Cacó Felipe, estude sobre a denominação que eles professam. Se realmente as doutrinas deles têm congruência com a Bíblia. Se não tem, você é livre de discordar.
Muito bom, muito bom. Então, há necessidade de fazermos sempre essa separação, principalmente por eu ser adventista. E quando eu falo isso, as pessoas falam, mas ele é adventista, eles professam ele é white. Não, ele é white não é uma doutrina do corpo adventista. Acredito que vamos, né, chamá-lo num outro fórum, né, para falarmos a respeito das igrejas seitas, né? Mas já estamos mesmo acima da hora, né? Já queremos nos despedir e nós queremos agradecer a presença do nosso irmão pregador Antônio Teodoro por nos brindar aqui com os conhecimentos vindos do céu. E esperamos que os nossos queridos irmãos lá em casa tenham compreendido verdadeiramente o porquê de existirem muitas igrejas e qual é o objetivo principal de cada pessoa pertencer a uma determinada igreja. Como nosso irmão disse, né, não devemos sair da igreja por haverem muitas outras igrejas por aí. Então, nosso irmão, tens aqui 2 minutos para dizer alguma coisa concernente ao tema e também, né, dar algumas saudações a quem o irmão desejar. A tua câmera é esta. Ok. Bem, falamos aqui sobre uma Bíblia, 1000 igrejas. E o mais ruim nisso é que o próprio Cristo é que é denegrido, é que é mal percebido. Então, há necessidade de cada um individualmente, dentro de casa, analisar o que tem ouvido aí na igreja, se realmente entra em concordância com a Bíblia Sagrada. Questione. A fé não é um salto no abismo, do nada, sem nenhuma evidência. Há necessidade de questionar, estudar, avaliar se o que é ensinado na igreja realmente está em concordância com o que a Bíblia Sagrada fala. Para que nós não possamos aqui denegrir a imagem do próprio Cristo. Infelizmente, muitas igrejas criaram um Deus da sua própria imagem e semelhança, um Deus que nem existe. Isso é o mais triste. E muitos ateus, não é na realidade que são ateus, são crentes, porque nunca viram um crente que realmente professa a fé verdadeira e por causa disso não creem no Deus verdadeiro. Então há necessidade de estudarmos a Bíblia para que nós possamos perceber qual é a igreja bíblica. Não vou citar aqui o nome de nenhuma igreja, estude a Bíblia a fundo e não siga a bala apenas, vais cair na vala. Estude a Bíblia por ti mesmo e vê qual é a igreja que realmente está em semelhança com a Bíblia Sagrada. Amém. Muito, muito obrigada. E as saudações? As saudações, agradecer ao meu amigo Abel, que me passou o contato da Adriana. E graças a Deus estamos aqui. E a todos aqueles que, de certa forma, iguais a nós, buscam a Bíblia Sagrada como seu refúgio, como uma lente para enxergar o mundo. Amém, amém. Então, terminamos aqui mais, né, uma conversa no nosso canal Fé Podcasting. Esperamos que tenhamos aprendido alguma coisa relevante para a nossa compreensão sobre a Bíblia, sobre Deus, e desejamos que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, que nos acompanhou desde o princípio até aqui. E mais uma vez queremos dizer, convidem as outras pessoas para poder seguir a nossa página Fé Podcasting no YouTube e também no Facebook. Muito obrigada mais uma vez, nosso querido irmão. E que Deus abençoe a todos. Shalom, Maranata, paz do Senhor, paz e graça. E até a próxima entrevista.